está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Confira agora os assuntos de hoje. No programa de hoje, o administrador Wagner Siqueira fala sobre registro provisório profissional no Palavra do Presidente Especial. No quadro Memória da Administração, os administradores Abílio Tomás e Jacaúna de Alcântara contam suas experiências, escolhas e seu amor pela profissão. Veja agora. O problema da Gama Filho e da universidade é uma situação atípica que determina um tratamento também atípico. Por exemplo, se nós olharmos as circunstâncias em que isso se revela. Primeiro, é uma questão que já vem se arrastando há muito tempo. Notícias de dificuldade, de mau uso de recursos, de corrupção mesmo, não apenas de má gestão. A intervenção do MEC vai ter, não vai ter, a suspensão do pagamento dos funcionários e dos professores, o não recolhimento da Previdência Social e dos fundos de garantia dos empregados, funcionários ou professores, mas ao mesmo tempo, a estranha situação de fundos públicos de previdência, colocando recursos do sistema de previdência desses fundos públicos na gestão que já estava, de duas organizações, que já estava carcomida, isso aqui é a verdade. E como é que alguém que não recolhe a Previdência, como é que uma instituição que não recolhe a Previdência Social dos seus trabalhadores pode ter de um fundo de pensão previdenciária recursos públicos para resolver isso? Vejam, e aí vem o MEC. O MEC, ao invés de encerrar, descredenciar essas instituições de ensino no final do semestre, garantindo, a conclusão dos cursos, dos diversos períodos e principalmente dos concluintes, não fez inopinadamente no mês de setembro, criando circunstâncias mais difíceis ainda. Incompetência, incapacidade, corrupção, desvio de recursos, enfim, uma situação absolutamente atípica. Por exemplo, vamos olhar o caso dos estudantes. Os estudantes não falam do primeiro período, do segundo período, do terceiro. Essa é uma situação que vai ter solução? Vai, mas é complicado, porque eles vão ter que, pela legislação do próprio governo federal de educação, há um decreto presidencial que determina que a faculdade, a instituição de ensino descredenciada, tem que garantir o diploma para os seus concluintes. Mas como garantir o diploma se ele não cumpre nenhuma decisão? Então, o decreto presidencial não é cumprido. Por outro lado, a decisão do juiz punindo financeiramente as organizações se por dia não entregarem esse diploma, coisa que eles também não vão fazer. E aí temos duas situações, o estudante dos diversos períodos, como disse, e os concluintes. Eu não estou falando só em administração, estou falando em medicina, engenharia, em economia, enfim, em todos os cursos. Há alunos que estavam em setembro, portanto, teriam aula de outubro, em novembro entrariam em prova, fazendo a segunda avaliação. Já haviam feito a primeira. Esses alunos são praticamente formados nos distintos cursos. Você imagina a situação, por inação, por letargia, por tratar tipicamente uma situação atípica, por exemplo, o Conselho de Medicina não garante um registro provisório ao médico, ao estudante que estava se formando em medicina e que já ia colar grau. Conclusão, esse menino, esse jovem, essa jovem, se quiser fazer concurso para residência, não pode. Está impedido de fazer porque não colou grau. Por que não dá um registro provisório atenuando essa dificuldade desse estudante? Falo para engenharia, falo para química, falo para o direito, falo para todos. Ora, há que se dar um tratamento de solução atípica, os conselhos têm que colaborar para amenizar esse problema e dar instrumento de luta aos estudantes. Agora, concluinte, que falta menos de um mês de aula, trabalho de TCC, última avaliação, colação de grau e registro de graduação. O que vai acontecer? Alguns desses alunos, concluintes do 8º período de administração, temos casos e vamos denunciá-los. De faculdade, quando ele vai apresentar o seu histórico escolar, eles dizem assim, não, tem que voltar para o 2º período, para o 3º período. Como? Ele vai ter que fazer a faculdade de novo, na nova instituição de ensino? Que transferência assistida é essa? Que tipo de grade curricular
Que programas são esses tão incompatíveis que faz que um aluno do 8º período tenha que voltar para o 2º? Só não vai para o 1º para não dizer que ele foi recém-vestibulando. Quer dizer, um escândalo, é a pedagogia da planilha determinando o enquadramento dos alunos. Não é só nos alunos e para fazer o curso de novo. Nós estamos assistindo, é um esbulho da faculdade que quebrou, da universidade que quebrou e das universidades que estão querendo receber esses alunos. Ora bolas, não estou dizendo que ele vá exatamente para o 8º período, porque o decreto presidencial, acabei de dizer, tem que ser dado pela descredenciada. Cadê o MEC para cumprir o seu papel, cumprir a sua tarefa, determinar efetivamente expedição imediata através do próprio MEC, esse diploma, essa colação de grau? O que não é possível é mandar esse menino para uma outra faculdade e ele vai ter que fazer o curso mais 6 anos, mais 4 anos, mais 3 anos, enfim, mais 8, 6, 7, dependendo do curso. Falo de engenharia, falo da administração, da economia, da medicina, do direito. A letargia, a omissão, a falta de participação gerou efetivamente, indiscutivelmente, esse imbróglio. Um imbróglio que mistura incompetência com corrupção. Agora estamos tendo um outro passo. A pedagogia da planilha, o interesse financeiro e não educacional, o desrespeito ao direito cidadão do aluno está fazendo com que esse aluno saia do 8º período e está sendo jogado no limbo, no 2º período, para fazer outro curso de novo e com ele esbulhá-lo um pouco mais. Com isso, colega, nós administradores não podemos nos conformar com isso e vamos denunciar essas pseudas entidades educacionais, que em verdade estão se transformando em fontes arrecadadoras, em bombas de sucção de dinheiro em cima desses alunos. Após décadas como administrador, Abílio Tomás de Freitas tem muitas histórias para contar sobre como fazer e crescer na profissão. Ele fala sobre algumas delas agora, no novo quadro Memória da Administração. Eu comecei numa multinacional, onde fiquei 39 anos. Foi a General Electric do Brasil, uma empresa que me ofereceu todos os recursos para crescer. Comecei como datilógrafo e não foi fácil porque há uma competição muito grande, as empresas, era uma empresa americana, que exigia bastante dos seus empregados, e principalmente no que se refere a crescimento. E havia uma lei, que era a lei de estabilidade, que você, para completar 10 anos numa empresa dessas, era difícil. Então, eles exigiam que você crescesse, porque a empresa só cresce quando os empregados também crescem. O que ocorreu foi que nós começamos a ter uma participação, porque a participação fora da empresa era muito intensa, e nós passamos a ter necessidade de formar grupos. Por exemplo, um grupo de benefícios, porque havia necessidade das pessoas, das empresas, copiarem um pouco o que as empresas maiores faziam, porque senão elas perdiam mão de obra. Havia escassez de mão de obra, a mão de obra era treinada, a nossa mão de obra tinha uma participação muito grande do Senai, através de convênios e tudo. Então, nós realmente éramos privilegiados, porque tínhamos a informação. Formamos um grupo de salários, do qual eu sou um dos fundadores, que hoje é o Grupo ISA, que tem 50 anos de vida esse grupo. Nós tínhamos dificuldade de recrutar pessoas, então nós formamos um grupo, que era o Centro de Recrutamento e Seleção, que é o CEIRES, existe até hoje. Aí formamos grupos e tudo isso nos tornou conhecidos. Aí o grupo, por exemplo, o grupo de pesquisa salarial era conhecido e a empresa fazia questão da participação nesse grupo, porque nós passamos a obter informações de salários, informações
confidenciais, que até então ninguém gostava de dar, mas o grupo era muito composto de dirigentes das empresas. Isso nos deu uma credibilidade e as empresas passaram a obter desse grupo as informações, as pesquisas que ela precisava fazer. Então, a empresa apoiava todo esse movimento, nós passamos a ter, eu depois passei para recrutamento e seleção, passei por salários, eu fiz carreira dentro da área de recursos humanos. Talvez tudo que eu fiz fosse um pouco de exemplo, mas em termos de interesse, de trabalho, de, como dizia o nosso fundador da Lâmpada, que deu origem à minha empresa, ele dizia que qual era a razão do sucesso dele? Ele disse assim, 10% inspiração e 90% transpiração. O administrador Jacaúna de Alcântara contou ao quadro Memória da Administração diversas histórias sobre sua experiência profissional, como subiu os degraus em sua carreira e como foi trabalhar em outros países. Veja agora. Tive um certo sucesso como político estudantil, mesmo nos tempos de curso científico por aí, e eis que então eu faço a minha inscrição na Faculdade Nacional de Direito, na vestibular. 3 ou 4 dias depois chega um colega, um sábado, Agildo de Almeida, e aí diz, Jaca sou eu, modéstia à parte, porque ninguém gosta de dizer Jacaúna o tempo todo, né? E nem de ouvir. Mas então ele disse, Jaca, tem uma coisa aqui feita para você. E era um anúncio da Fundação Getúlio Vargas sobre curso de administração. Segunda-feira estava eu lá e pagava-se um valor simbólico, 100 cruzeiros para a simples inscrição. E o resto tinha bolsa de estudos, etc. Está ótimo, já não vou pagar. Não, daí a receber. O primeiro acerto meu na área da administração foi ter entrado para a Fundação Getúlio Vargas. Primeiro, em administração entendida como ciência social aplicada, representa a minha vida profissional, tudo que eu fiz na vida eu deixei de fazer foi em função da administração. A outra coisa que eu diria, não que representa para mim, mas o que é administração? A administração é fundamental. É preciso continuar desenvolvendo no estudante a sua vontade de aprender mais. É muito comum o estudante começar a criticar antes de conhecer a realidade. Ele pensa que, mas ele tem 23 anos, ele tem 22 anos. Quando ele chegar aos seus 50 e poucos, ele vai ver que aprendi um monte de bobagem. Não, mas isso. Aí entra a elaboração que ele fez durante a vida, com a formação técnica que ele recebeu, na experiência de campo, você vai ver que ele realmente produziu algo novo. Nós ficamos por aqui. Na próxima semana tem mais um Administração em Debate. Até lá!